Então, a estrutura clássica de um artigo científico, ela é conhecida como IMRAD. Ele segue esse modelo que a gente chama de IMRAD. O que é esse modelo IMRAD? É aquele modelinho clássico de artigo, que vocês já viram, todos os artigos que vocês já foram buscar e, enfim, já usaram para fazer seu trabalho. Você tem uma introdução, você tem os métodos, você tem a seção de resultados. O A, na verdade, ele é o AND do inglês, né? Então, seria que vou até colocar ele em minúsculo. Vou até colocar ele em minúsculo aqui para diferenciar dos outros. E aqui eu tenho, né, para diferenciar aqui que ele não é uma seção. E a seção de discussão. Esse é o modelo clássico de um artigo científico. E apesar de parecer que esse modelo seja um modelo arbitrário, ele não é de modo nenhum arbitrário. Existe fazendo um breve histórico sobre esse modelo IMRAD, teve um trabalho científico que foi realizado com as 4 principais revistas da área de ciência médica, que é o BMJ Open, a JAMA, que é uma outra revista, uma outra das grandes revistas da área da saúde, o Lancet e o New England Journal of Medicine. E tem um trabalho que foi publicado em 2004, esse trabalho pesquisou os artigos científicos que foram publicados nessas 4 revistas nos últimos 50 anos. E eles perceberam que na década de 40, mais ou menos, os artigos científicos que eram enviados para essas revistas eram artigos que pareciam capítulos de livro. Você tinha um subtítulo, um título, subtítulo, e você tinha um assunto. E não necessariamente ele entrava nesse modelinho de introdução, de métodos, de resultado e discussão. Agora, você imagina um trabalho desse, que cada autor envia um capítulo de livro com seus resultados, que não siga um modelo específico do que coloca, de aonde ele coloca o quê. Imagina a dificuldade que é, tanto para o leitor quanto para os revisores dos artigos. Porque, por exemplo, eu preciso saber que método que você utilizou para chegar em determinado resultado. E eu quero saber como que esse resultado impactou a conclusão do seu trabalho. E se isso não está num formato padrão, fica difícil, eu vou ter que talvez ir e voltar em algumas partes do texto para conseguir achar as informações que eu preciso. Então, até a década de 40, mais ou menos, essas 4 revistas, elas publicavam muito, apesar de já existir uma recomendação dos editores para que fosse seguido esse modelo do IMRAD, até a década de 1950, até 1950, 10% dos artigos seguiam esse modelo IMRAD. À medida que foi passando o tempo, foi sendo cada vez mais usado. Boa parte disso com o próprio incentivo dos editores, né? Existia uma pressão dos editores para que esse modelo fosse seguido, para facilitar a vida deles, dos revisores, e a vida dos leitores que estavam consumindo esse material que estava sendo publicado. As revistas, a gente tem que lembrar que as revistas, elas vivem disso, né? Elas vivem dos artigos que são publicados, a qualidade desses artigos são publicados, então ela aumenta a credibilidade dela por conta disso. Então, se você tem bons resultados, mas você comunica mal os seus resultados, ou de uma maneira pouco clara, ou de uma maneira que ela chega a ser omissa, então você tem uma diminuição da qualidade do trabalho. Tem uma frase, tem uma expressão que ela é usada, eu não sei exatamente de quem é essa expressão, mas essa expressão é o seguinte: a ciência só existe se for publicada. Então, não importa se você ficou 5, 10, 15, 20 anos trabalhando em uma coisa, se você não publica, essa coisa fica ali restrita ao seu círculo, talvez, mas ela não sai, ela não chega à comunidade científica, e ela não pode ser replicada e nenhuma conclusão pode ser tomada com relação a esse tipo de trabalho. Então, com a evolução, com o passar dos tempos, cada vez mais esse modelo foi sendo utilizado. E a partir da década de 80, a grande maioria dos trabalhos, até hoje, né, a grande maioria dos trabalhos da área de ciências biomédicas, eles utilizam esse modelo de introdução, métodos, resultados e discussão.
É lógico que um artigo científico ele não vai ser apenas introdução, métodos, resultados e discussão. Aqui a gente tem que colocar também a questão das referências bibliográficas. Aqui a gente tem também as partes que estão faltando, a parte das referências bibliográficas, o título desse trabalho, se esse título ele é mais generalista ou se é um título extremamente específico, e o abstract. Então, a gente, com o tempo, a gente vai também tendo uma mudança nesse modelo IMRAD, mas essa é a estrutura clássica. Por que é importante eu entender isso? Cada parte do seu trabalho ele tem um objetivo, cada parte ele tem uma pergunta a responder. E a primeira coisa que você precisa fazer para começar a escrever o seu manuscrito é saber qual que é o objetivo de cada parte. Então, por exemplo, qual que é o objetivo principal do título do seu artigo? O objetivo principal do título é demonstrar qual foi o seu principal achado. Ou você pode usar um título mais generalista. Então, vamos supor, um trabalho que faça uma pesquisa, um trabalho clássico, para fazer a avaliação, associação de risco entre o ato de entre o tabagismo e a incidência, o risco de câncer de pulmão, por exemplo. Esse é um trabalho clássico que ele fez essa avaliação, foi uma coorte prospectiva que fez essa avaliação entre tabagismo e risco de câncer de pulmão. Eu posso usar um título generalista que seja, por exemplo, que seja exatamente isso, efeito do tabagismo na incidência ou no risco de câncer de pulmão. Isso é um título que é bem comum da gente ver. Ou eu posso utilizar um título que seja específico, que já me mostre qual foi o resultado do trabalho. Eu posso utilizar um título que se fosse o seguinte, deixa eu só escrever aqui. Vamos supor, eu posso utilizar como exemplo um título generalista, que seria efeito do tabagismo, do risco de câncer de pulmão. Só um exemplo, gente. Só um exemplo básico. Ou eu posso utilizar um título que seja mais específico. E que seja, por exemplo, tabagismo está associado com risco aumentado de CA de pulmão em CA de pulmão. Tabagismo está associado com risco aumentado de CA de pulmão. Vocês percebem que existe uma diferença básica entre um título generalista e um título específico. Recomenda-se que um título específico ele seja preferível a um título generalista. Entre um título generalista e um título específico, é melhor que você utilize um título específico. Por quê? Porque o título, ele é o primeiro contato que um leitor vai ter com o seu trabalho, é o primeiro contato que o editor vai ter com o seu trabalho. E se você for imaginar numa busca bibliográfica, como se você estivesse fazendo uma busca bibliográfica agora, você imagina a primeira avaliação que você faz dos artigos, de todos aqueles artigos ali, é justamente pelo título. Então, se você usa um título generalista demais, muito amplo, eu quero saber o efeito do tabagismo no risco de câncer de pulmão. É um título interessante, porque ele acaba instigando uma pergunta que eu quero saber a resposta. No entanto, se eu dou um título específico, por exemplo, o tabagismo está associado com risco aumentado, eu já dei a resposta ali na cara. E como eu falei para vocês, um artigo científico, ele precisa ser claro, ele precisa agilizar a informação para o leitor. Se você já coloca essa informação no título, você já tem mais chances de ser citado, de ser lido, enfim. Você dá maior visibilidade para o seu trabalho. Então, existe uma recomendação de que o seu título seja mais específico do que generalista. No entanto, um título generalista não está errado, não. Ele está certinho, não existe certo e errado com relação a isso. É só uma recomendação. As outras partes do artigo, o seu abstract, você tem que ver antes de começar a escrever o seu manuscrito, é importante que você saiba como que vai ser, por exemplo, o seu abstract. Ele vai ser um abstract estruturado ou não?
Quando o abstract vai ser estruturado ou não, isso você vai ter acesso, a essa informação você vai ter acesso nas próprias instruções aos autores da revista. Então, aqui já é uma outra questão. Antes de você começar a escrever, é importante que você já tenha em mente para qual revista você vai enviar. Ah, mas eu estou no primeiro ano da pós-graduação, eu ainda vou ter 3 anos pela frente, eu posso deixar isso para o final. Pode, claro que pode, você sempre pode deixar tudo para o final. No entanto, o objetivo principal desse canal é fazer com que a escrita científica não seja complicada. E para que a escrita científica não seja complicada, deixar para o final não é uma opção. Quanto antes você começar, melhor, porque menos você vai se estressar com isso. Então, você provavelmente, se você já entrou na pós-graduação, você provavelmente já fez uma busca bibliográfica e você já tem alguns artigos que são artigos guia para o seu trabalho. Você já escreveu um projeto, você já submeteu esse projeto. Então, você tem 1 ou 2 ou 3 ou 4, enfim, quanto mais artigos você tiver, que são artigos-chave para o seu trabalho, tanto para a parte de metodologia, quanto com assuntos afins, aliás, né? Quanto mais artigos você tiver, maior opção de revistas ali você já tem. Então, você já dá uma olhada em quais são as revistas e você já tem mais ou menos uma noção de qual revista é melhor do que a outra, ou em qual que o seu trabalho está mais alinhado com o escopo. Então, você já pode sim escolher umas 3 revistas que sejam 3 revistas alvos para o seu manuscrito. E aí você coloca uma lista, né? Você já pode conversar isso com o seu orientador e você já faz uma lista ali de preferência, revista 1, revista 2, revista 3. E já dá uma checada em como são as instruções da revista para publicação de artigos nelas. Então, você já olha lá, por exemplo, se o seu abstract é estruturado ou não. Talvez essa seja uma informação que não seja tão relevante nesse momento, mas é importante você já dar uma olhada nessas revistas e ver o jeitão dos artigos que são publicados nelas, entendeu? Quais são os temas, como que os autores abordam esses temas, como que os autores escrevem os artigos, como que eles discutem os argumentos que são enviados para essas revistas. É importante que você já faça isso o mais rápido possível. Já vá se familiarizando com o tipo de artigo, com o tipo de escrita e com as palavras-chave que são usadas nos artigos. Principalmente se você já quiser escrever isso em inglês. Se você já for escrever em inglês, é importante que você já vá fazendo esse reconhecimento com antecedência. Eu falei, mas não expliquei o que é um abstract estruturado. Um abstract estruturado é aquele que já vem com os nomezinhos, sabe? Objetivo, introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. E tem os abstracts que não são estruturados. Uma das coisas que eu já percebi quando eu trabalhei como revisora de artigo científico é que quando o abstract ele não é estruturado, existe uma tendência maior dos autores se perderem na escrita desse abstract. Como assim? Não ter, por exemplo, uma noção escreve uma introdução que é metade do artigo, do abstract, faz uma introdução que é metade do abstract, depois gasta mais um pedação para colocar um método, os resultados ficam meio exprimidos e conclusão nem sai. Fica ali meio misturada nos resultados. E é importante que seja, mesmo que o abstract não vai ser estruturado, que os autores entendam a diferença entre fazer que os autores deem a devida importância ao abstract. Parece que é um negócio que deixa para o final e faz de qualquer jeito, mas assim como o título, o seu abstract é o primeiro contato. Depois do título, o segundo contato que um leitor, um editor e um revisor vai ter com o seu artigo é o abstract. Então, é melhor que ele esteja muito bem escrito e que ele já deixe ali a mensagem principal do seu artigo. Eu não preciso ter que ir na sua discussão para entender do que você está falando. Eu posso ter essa conclusão principal ali detalhada, definida em uma linha, as conclusões do seu abstract. Então, título, aliás, introdução de abstract, geralmente ela é restrita aos objetivos. É uma introdução tem que ser pequenininha, ela é pequena. E tem várias revistas que colocam que nem tem introdução, já vai direto para os objetivos. Qual é o objetivo do seu trabalho?
métodos, eles têm que ser concisos, você não vai descrever a sua técnica inteira, você vai falar, eu fiz, por exemplo, fiz genotipagem, você não vai falar aonde que você fez, quais primers você utilizou, você não precisa colocar detalhe na metodologia. Da mesma forma, os resultados têm que ser claros, porém você tem que deixar os seus resultados especificados lá no seu abstract, tem que dar um jeito de caber tudo ali. E a sua conclusão, ela não pode ser uma repetição dos resultados ou uma repetição da introdução, ela tem que contextualizar os seus resultados diante da sua área de conhecimento. Para que aqueles resultados eles foram importantes, né? O que eles contribuíram, em que esses resultados contribuíram para a área de conhecimento, para a literatura vigente. É importante dar uma atenção maior para o abstract e para a introdução, para evitar que esse primeiro contato que seja feito com o seu artigo seja um contato ruim, porque aí você acaba deixando uma impressão ruim e não é isso que você quer, não é essa impressão que você quer passar para o editor da sua revista. As outras seções do artigo, por exemplo, a gente tem a introdução. O objetivo principal da introdução seria, se a gente for traduzir a introdução em uma pergunta, seria qual é a pergunta do artigo? Como assim, qual é a pergunta do artigo? Qual é o objetivo do seu trabalho? O que te levou a pesquisar esse determinado assunto? O que existe na literatura de gap, de espaço, de lacuna, que justifica o fato de você ter escolhido esse determinado assunto para trabalhar? É importante que você tenha essa pergunta do artigo muito bem clara na sua cabeça e que isso fique claro na introdução. É muito comum, eu trabalhei com revisão de artigos científicos durante um tempo, durante alguns anos, e é muito comum que essa pergunta não esteja clara no texto. E se você perguntar para o autor assim, qual foi o seu objetivo ao escrever esse trabalho, ele te dá uma resposta, sabe o que é? É porque a gente quis fazer isso, porque aquilo ali. Não é, e você tem que responder em uma frase. Qual é a pergunta do seu artigo? Utilizando esse exemplo que eu dei antes do tabagismo e do risco de pulmão, a pergunta é essa: qual é o efeito do tabagismo no risco de câncer de pulmão? Esse é o meu objetivo. Se eu vou fazer uma outra avaliação de qual outros danos que o tabagismo pode causar, qual que é a característica dessa população, enfim, se eu tiver um objetivo secundário, ele é um objetivo secundário, ele não é o objetivo principal do trabalho. E a minha introdução nesse caso, o objetivo da minha introdução é deixar claro qual que é essa pergunta. Voltando ao exemplo do tabagismo e do câncer de pulmão, a minha introdução, ela teria que a gente chama de técnica de pirâmide invertida. A introdução, ela começa com uma base, a base da pirâmide, ela está para cima. Então, você começa com um tema amplo e você vai afunilando até o final dessa pirâmide invertida, que essa final seria a pergunta do seu artigo. Por exemplo, utilizando esse exemplo do tabagismo. Se você imaginar que a sua introdução tem, por exemplo, 3 parágrafos, que é o que normalmente é recomendado que uma introdução de um artigo científico tenha, né? Ela tem que ser curta. No seu primeiro parágrafo, você ia colocar, por exemplo, o impacto do câncer de pulmão na população, a morbidade, a mortalidade, qual que é o efeito disso. Então, o câncer de pulmão, a incidência, de acordo com a OMS, é tal, afeta tantos por cento da população, enfim. Você coloca o impacto do seu objeto de estudo, que é o câncer de pulmão, nisso. Seu segundo parágrafo seria alguma coisa do tipo assim, olha, existem algumas tendências relacionadas que relacionam o tabagismo, algumas tendências que afirmam que o tabagismo pode estar associado com o risco de câncer de pulmão, já se associou o tabagismo com outras doenças crônicas, não é um negócio muito saudável, e será que ele... E aí vem para a sua terceira pergunta, né, que é o final da sua pirâmide. Será que o tabagismo está associado com um aumento na incidência de câncer de pulmão? Está associado com um risco aumentado de câncer de pulmão?
Então, essa é uma introdução perfeita, sabe? Você começa amplo e aí você afunila e você deixa claro para o seu leitor qual que é o problema maior, o que existe de gap na literatura ainda e como que você chega no final, né? Como que você chega ali na sua pergunta. Então, se a gente pudesse definir a introdução com um questionamento, seria qual que é a pergunta do seu artigo. Nos métodos do seu trabalho, seria como você respondeu essa pergunta, ou como você tentou responder essa pergunta, né? E aqui seria quais são os métodos mesmo, né? O método, ele é uma receita de bolo, ele é você tem os ingredientes e você tem a receita, do mesmo jeito que você coloca lá como, né? Deixe de molho, depois cozinhe, enfim. Isso são os métodos, ele é uma lista de receitas, você não tem que fugir daquilo. Ele é uma coisa extremamente, ele precisa ser detalhado o suficiente para que, se eu quiser reproduzir os seus métodos, eu consiga. Todo artigo científico ele tem que ter como característica ser reproduzível. Então, eu posso pegar o seu artigo científico, olhar os seus métodos e reproduzir. Infelizmente, não é isso que acontece. Todo mundo que já tentou padronizar uma técnica sabe que nem todo mundo coloca tudo nos métodos. Mas é importante que os seus métodos sigam essa lógica de como você respondeu a pergunta inicial do seu artigo. Você fez um trabalho, você fez uma coorte, você fez um estudo de prevalência, como que você separou essa população, como que você fez os questionários, como que você mediu o câncer, enfim. Aqui está tudo descritinho aqui. Se tiver um protocolo, alguma coisa que já foi feita antes, é importante você referenciar. Se você simplesmente colocar, foi realizado genotipagem do micobactério, enfim, estou viajando. O diagnóstico do câncer de pulmão foi realizado de acordo com a técnica padronizada anteriormente. Se for uma técnica muito convencional, não é necessário. No entanto, se você estiver utilizando uma técnica que já foi padronizada anteriormente, é importante que você coloque essa referência, ou você vai ser acusado de plágio. Não é isso que você quer. Nos resultados, se a gente for definir os resultados com uma pergunta, seria, aqui está a resposta dos resultados. Na verdade, não é nem uma pergunta, né? Qual a resposta? Não é nem uma pergunta, cara. Nos resultados, você vai colocar a resposta para a pergunta. É isso que são seus resultados. Você tem que saber colocar isso aqui de uma forma que você demonstre que você achou a resposta para essa pergunta. Ou essa resposta foi positiva ou foi negativa. Tem aquela história de que resultado negativo é resultado. Então, se você se propôs a buscar a associação de uma coisa com a outra e não houve associação, isso é um resultado. Então, é importante que todos os resultados, inclusive os negativos, desde que eles sejam importantes para a conclusão do trabalho, eles sejam listados aqui. Não é legal omitir resultados, não, que eles não sejam significantes. E na discussão, a pergunta da discussão seria como os resultados podem ser interpretados com relação à literatura existente. E também como os resultados que você achou nesse trabalho, eles contribuem para a área do conhecimento, a sua área de conhecimento. Porque pode ser que você tenha achado um trabalho, uma resposta super interessante, mas seja um estudo observacional. E aí você precisa de um ensaio clínico para chegar numa resposta mais robusta. Então, mesmo que o seu trabalho seja interessante, a sua resposta seja interessantíssima, o seu método não permite que você generalize isso para outra população, ou para outros casos, ou para outra droga, ou para outra doença.
Então, é importante que na discussão você tenha essa clareza com relação ao seu trabalho também. E aí eu posso falar, por exemplo, eu achei aqui que tem um risco aumentado para câncer de pulmão. Só que aqui eu trabalhei com pessoas que eram pessoas que estavam, que também trabalhavam numa situação que deixava, que poderia deixá-las mais vulneráveis ao câncer de pulmão. Então eu poderia colocar na discussão, olha, eu acho que a minha resposta ela é ela faz sentido, a minha resposta, eu acho que é isso mesmo que está acontecendo, eu estou vendo e eu acho que é isso mesmo. No entanto, para confirmar essa resposta, eu acho que deveriam ser feitos outros estudos que pesquisem isso em outra população, ou que pesquisem isso por mais tempo, enfim, que façam outros tipos de trabalho para fazer essa avaliação também. É importante que você tenha essa clareza sobre aonde, no mundo da literatura, ali na literatura científica, aonde os seus resultados entram. O seu resultado é um tijolinho que vai contribuir para aquilo ali, mas você tem que saber aonde que esse tijolinho está, para que você consiga fechar e costurar a sua discussão direitinho. E referências, gente, as referências nada mais é do que a lista de trabalhos que apoiam, né, que suportam, suporte em inglês, mas não é o caso aqui, a lista de trabalhos que apoiam o seu trabalho, que são as referências, elas são uma coisa meio subjetiva, você escolhe as referências para fazer a argumentação do seu trabalho, que apoiam a argumentação do seu trabalho. Né? É importante que as referências, elas sejam, dependendo da área de atuação, elas sejam recentes, né? Colocar referências muito antigas, colocar referências muito antigas só se justifica se forem algumas questões que sejam conceitos de fato muito antigos, em que você precise utilizar, que se justifique, seja uma referência chave para o desenvolvimento do seu tema. Se não for o caso, se for uma referência meio away e ela for antiga, é melhor ela não entrar na sua lista de referências. Existem também, não é o caso de todas as revistas, mas existe uma restrição para o número de referências. Então, é importante que essas referências elas sejam de trabalhos que sejam trabalhos publicados em revistas de excelência. Cuidado com referências ruins que foram publicadas em revistas predatórias. Essa história de revista predatória, isso merece uma aula só a respeito disso. Não é o caso, mas existem umas revistas que não são boas e recolocar essas referências no seu artigo é queimar seu filme sem necessidade. Então, nas referências você vai buscar trabalhos que apoiam sua argumentação, mas que apoiam de uma maneira robusta. Você vai procurar trabalhos de excelência para referenciar os seus argumentos, né? Não vai procurar qualquer tipo de trabalho para isso. Gente, então era isso. Esse é um trabalho, essa é uma aula que tem bastante coisa ainda para ser falada. É uma aula inicial sobre a estrutura de um artigo científico. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Tchau.